Então, gente, a gente chega hoje ao último vídeo da série Festa de Mani, além do polvilho e da farofa. Nos 2 vídeos anteriores, que eu vou deixar para vocês, e aqui em cima, em algum lugar, que eu nunca sei onde é. No primeiro vídeo dessa série, a gente trouxe para vocês a lenda de Mani e também algumas curiosidades, além de uma receita bem fácil para você fazer no café da manhã. No segundo vídeo, que também vou deixar em cima no card para vocês, se ainda não tiveram a oportunidade de ver, nós trouxemos os benefícios que a mandioca, o consumo do aipim ou da macaxeira, seja lá como você conhece aí no seu lugar, podem trazer para a nossa saúde. A gente também trouxe algumas dicas sobre o cultivo, dicas bem poucas mesmo. Essa série podia ficar muito maior, porque existe muita coisa para se falar sobre a mandioca. Hoje nós vamos nos concentrar nos produtos fermentados da mandioca, e são muitos. Segundo a Embrapa, essa raiz é uma das principais fontes de alimento para 700 milhões de pessoas. Um alimento muito importante no combate à fome. Esse alimento é muito rico. Cada 100 gramas de mandioca possui cerca de 125 calorias e 30 gramas de carboidratos. A gente falou para vocês no vídeo passado sobre os benefícios dessa nutrição da mandioca, mas faltou falar para vocês alguns detalhes, como por exemplo que a mandioca é amiga do intestino. Ela favorece que os movimentos intestinais aconteçam da forma que devem acontecer, da melhor forma possível. A gente explicou para vocês no vídeo anterior que a serotonina tem a sua produção fomentada, ela é aumentada por causa do consumo da mandioca. Não é que tem serotonina na raiz, mas a serotonina ela é produzida no nosso intestino. Quando ele funciona melhor, essa serotonina é produzida de forma mais eficiente. É um neurotransmissor importante para as nossas sensações de prazer e de bem-estar. O intestino funcionando direitinho, o que acontece é uma melhora muito importante na nossa digestão. Isso acontece porque ela possui um amido que nós chamamos de resistente. Esse amido resistente é muito benéfico para as bactérias que moram lá na nossa flora intestinal. Elas podem, assim, trabalhar de forma correta e fazer a síntese de nutrientes que nós precisamos. E é exatamente isso que vai gerar uma série de benefícios. Além da melhora de digestão, a melhora do funcionamento dos intestinos, a baixa propensão para inflamações e uma melhora significativa no nosso sistema imune. Mas não custa repetir, para que você se beneficie desses efeitos do consumo da raiz de mandioca, você precisa fazer o uso regular na sua alimentação. Lembrando, de novo, porque isso já foi dito no vídeo anterior, sem exagero. Regularidade e exagero não são a mesma coisa. Também não podia deixar de concluir essa série falando para vocês sobre as mandiocas amarelas. As mandiocas que têm um tom mais amarelado são ricas em carotenoides. São os carotenoides que, quando sintetizados no nosso organismo, dão origem à nossa famosa vitamina A. Uma vitamina importante para todos os nossos tecidos, tecido ósseo, muscular, todos os nossos tecidos conjuntivos. Faz bem para a pele, para o cabelo, para as unhas, para a vista. Quando a mandioca tem esse tom amarelado, significa que ela vai te proporcionar ainda, além do magnésio, do cobre, do manganês e da vitamina C, ainda vai te proporcionar uma boa síntese de vitamina A no seu organismo, além dos folatos, das vitaminas do complexo B. Eu prometi para vocês que hoje a gente vai falar sobre os fermentados da mandioca. Primeiro, é importante que você saiba que alimentos fermentados são consumidos no mundo inteiro e são muitas vezes responsabilizados pela melhora nas taxas de longevidade. Os povos do Cáucaso tomam, por exemplo, o kefir, tomam também o iogurte. Os alimentos fermentados
são alimentos que sofreram a ação de bactérias específicas para sua formação. Essas bactérias, no processo de digestão, fazem trocas de nutrientes. Esses nutrientes tornam esse alimento mais digestivo e mais nutritivo, muito melhor aceito pelo nosso organismo. É por isso, por exemplo, que pessoas com baixa intolerância à lactose se beneficiam do uso de iogurte, porque as bactérias já fizeram a quebra da lactose, transformando em um açúcar de mais fácil digestão para essas pessoas. Mas a gente vai falar hoje mesmo especificamente dos fermentados à base de mandioca. O cauim, a puba e o tucupi são exemplos desses fermentados. São todos feitos do mesmo ingrediente, sem adição de nenhum outro. A única coisa que muda são os processos de produção. Para fazer o tucupi é muito simples. Na hora que você vai fazer a extração do polvilho, que acontece depois que a raiz é ralada e ela é espremida, aquele caldo que sai, que é rico em polvilho, que é o amido da mandioca, vai decantar, o polvilho vai baixar. E aquele caldo, geralmente amarelado, é a base para o tucupi. Esse caldo, então, é colocado para fermentar por 2 ou 3 dias. E depois ele é fervido com pimenta de cheiro, alho, alfavacão ou alfavaquinha e várias ervas. Depois disso, ele é engarrafado e pode ser usado como base de vários preparos. Como eu já disse para vocês no primeiro vídeo dessa série, ele pode ser utilizado para fazer um frango, para fazer um peixe, sopas de legumes. Os usos são de acordo com o que a sua criatividade permitir. O tucupi dá um sabor muito especial a vários pratos da cozinha paraense. Ele é muito famoso no pato ao tucupi, onde também entra o que nós consideramos aqui no Cerrado Goiano uma punk, que é o jambu e o coentro do Pará, ou a chicória do Pará, como é conhecida lá. Também é muito conhecido lá no Pará o tacacá, onde entra a goma de mandioca, que não passa do polvilho cozido, onde você faz uma espécie de mingau de água, camarões, o tucupi e o jambu. Muito tradicional, encontrado nas feiras como mercados europeus. Já o cauim é uma bebida adocicada de teor alcoólico que é feita a partir da fermentação do suco da mandioca. Ela é triturada, colocada a fermentar e é daí que você tem a base para fazer o cauim. É uma bebida ritual e também é utilizada para recreação em vários lugares. A gente também tem a puba ou farinha de puba. A puba é um dos ingredientes mais incríveis das fermentações que você pode fazer com a mandioca. Você já pode fazer a utilização da puba fresca mesmo, da raiz que passou por fermentação. Essa fermentação vai acontecer num prazo, dependendo da temperatura ambiente, de 5 a 8 dias. É muito fácil de fazer, você pode fazer em pequenas quantidades ou em grandes quantidades, depende de como que você vai querer o produto final. Se você quiser fazer a farinha de puba, a farinha fina, que pode inclusive substituir a farinha de trigo na confecção de bolo, aí então eu aconselho que você faça a fermentação de grande quantidade, porque dá um certo trabalho, mas o processo é simples, só é um pouco demorado. Então, já que você vai ter esse trabalho, você pode fazer uma quantidade maior e ter farinha por mais tempo armazenada. Aqui a gente gosta de deixar essa farinha no freezer, porque a gente costuma deixar ela aqui com um pouquinho ainda de umidade. Mas não precisa ser assim, você pode secá-la bastante e guardar em latas. Se você quiser fazer apenas uma receita, se você quiser enriquecer um caldo com a mandioca fermentada e trazer aquele sabor umê que a gente já falou nos vídeos anteriores, você pode colocar num pequeno pote e deixar fermentar de 3 a 5 dias, coberto apenas por um pano, e vai dar tudo certo. A gente vai mostrar para vocês alguns produtos que fazem parte dessa fermentação, talvez algumas receitas. Eu espero que vocês gostem muito do vídeo de hoje, que vocês vejam os outros vídeos, se ainda não viram, e compartilhem a série, porque isso é educação do campo, isso é resgate de um alimento muito tradicional, isso é a revalorização de algo que pode estar sendo esquecido.
Se você está acostumado só com polvilho lá na gôndola do mercado ou com a farinha de mandioca lá na farofa, que já vem pronta, cheio de conservantes e outros antes, como acidulantes e saborizantes, então eu te aconselho a dar mais atenção a essa raiz in natura e todas as suas possibilidades. Foi muito bom fazer essa série para vocês. Ela podia ser muito mais longa e a gente podia trazer muitas outras receitas. Mas as receitas ainda podem vir. Eu espero que vocês se sintam estimulados a fazer suas experiências, a gostarem mais dessa raiz, a pesquisarem mais sobre ela. Então, gente, hoje é domingo e essa mandioca aqui, ela tá pulbando. Ela tá aqui desde sexta-feira, então é comum criar essa espuminha aqui. A minha mão tá bem limpa, tá? Tá bem higienizada. É comum criar essa espuma aqui. O cheiro ainda é um cheiro agradável, ainda é um cheiro fermentado. E a mandioca já tá aqui, pulbando aqui dentro. Ela já começa a ceder ao toque. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês verem. Ó, ela já começa a ficar macia ao toque. Quando o clima tá mais quente, isso vai acontecer mais rapidamente. Então, como eu disse, o cheiro ainda é um cheiro agradável, é um cheiro de fermentação. E eu deixo esse tambor aqui coberto. Existem pessoas que pulbam a mandioca trocando essa água, mas o processo vai ficar muito mais lento e o resultado é muito parecido, né? Então, para manter o fluxo, eu prefiro não fazer a troca de água. Procurar não contaminar, né? E uma coisa que pode ser feita se o tempo esfriar demais, é pegar uma parte de líquido, aquecer até 40 graus no máximo. Então você faz isso se tiver um termômetro e voltar o líquido para cá, porque você vai dar um start nas bactérias responsáveis por esse processo de fermentação da mandioca para a gente produzir a massa puba. Então, eu utilizo um pano limpo, um pano de algodão. A ideia é não deixar o ambiente aqui abafado. E eu gosto de pôr essa peneira aqui em cima, porque como aqui tá na despensa, se a gente for pegar qualquer coisa, algum vidro, qualquer coisa aqui em cima da geladeira, por exemplo, e cair, não cair dentro. Então, eu continuo permitindo a respiração para troca de gases, vamos dizer assim, mas estou impedindo que caia alguma coisa aqui dentro do meu processo. Já é outro dia e eu quero mostrar para vocês o seguinte. Tirei o pano aqui. Algumas raízes começam a boiar na água. O cheiro da fermentação ainda é um cheiro agradável. Ele lembra o cheiro do polvilho azedo, que é aquele polvilho que a gente costuma preferir para fazer o pão de queijo, porque ele tem mais crescimento. Eu vou pegar uma raiz aqui para vocês verem que ela já fica muito mais macia. Ó, ela é esponjosa e ela já começa a se desmanchar. Isso já é resultado da fermentação. A observação que eu quero fazer para vocês é a seguinte: quando a mandioca começa a boiar, você deve colocar um peso aí para que ela não fique com a superfície para fora da água, porque a parte que ficar em contato direto com o oxigênio, ela vai deixar de fermentar e vai começar a entrar em estado de putrefação. Isso vai dar gosto ruim, vai trazer amargor para a puba e vai trazer um cheiro muito diferente do polvilho azedo, um cheiro muito ruim, tá? Então, o ideal é colocar
uma peneira aqui e, se for possível, uma pedra lavada por cima para impedir que ela suba. Voltando aqui, a mandioca nesse estado aqui de pubagem, ela já pode ser utilizada para vários preparos na cozinha. Não só para farinha de puba, necessariamente falando. O meu fermentado está no ponto para poder ser utilizado. Eu fiz uma quantidade interessante, porque eu vou usar tanto fresca, quanto vou utilizar para secar, para poder armazenar. A mandioca está aqui fermentando já há mais de uma semana. O tempo está frio e aí ela demora um pouco mais, mas isso não prejudica a fermentação. Se você quiser acelerar o processo, se na sua região estiver muito frio, você pode fazer o seguinte: você pode tirar uma parte do líquido e aquecer até 40 graus, da mesma forma que a gente faz para fazer o iogurte. Aí você retorna o líquido para cá. Lembrando de usar sempre materiais muito limpos para não contaminar o seu produto. Daí, o que você vai fazer? Você vai estar dando um start, você vai estar estimulando as bactérias que estão aqui fazendo essa reação de fermentação a se multiplicarem e fazer o processo com mais eficiência. Se o clima estiver muito quente também não é muito bom. Coloque num local fresco. O ideal é que a temperatura esteja amena, nem muito quente e nem muito fria. Se estiver muito quente, o processo vai acontecer de forma muito violenta. Se estiver muito frio, de forma muito lenta. Então, é legal colocar num ambiente que esteja em boa temperatura, uma temperatura bem amena. As raízes que eu vou utilizar, eu posso colocar as minhas mãos aqui, elas estão bem higienizadas. E o processo é esse. A mandioca tem que estar macia, se desmanchando nas mãos. E aí você sabe que a puba está pronta. O cheiro é agradável, é fermentado, um pouco adocicado. Se o cheiro estiver amargo, se tiver um cheiro ruim, é sinal de que houve um processo de oxidação. Significa que as raízes entraram em contato com o ar. Elas vão ganhar uma cor escurecida, que vai confirmar essa oxidação. O cheiro vai ser um cheiro ruim e o sabor intragável. Não usa. Então sempre toma o cuidado de deixar as raízes bem submersas. Você pode utilizar a puba fresca, como eu gosto de fazer algumas vezes, e pode secar também. A gente tem vídeo no canal mostrando como fazer a puba com detalhes. Mas em resumo, o processo é muito simples. Você pode pegar essas raízes amolecidas aqui e dissolver no leite para fazer um mingau. Você também pode dissolver no caldo de um peixe ou de um frango e trazer um sabor a mais para o seu cozinhado, para o seu cozido. Basicamente, para fazer a puba seca, e se você quiser ver o processo em detalhes, eu vou deixar o link do vídeo aí para vocês, mas basicamente para poder fazer a puba seca, você vai escorrer as raízes. Quando elas estiverem bem escorridas, você pode passar por uma peneira. No momento que você passa pela peneira grossa, pode ser naquelas peneiras que os pedreiros usam para peneirar areia, vão sair essas partes maiores, tá? Que você pode depois quebrar num pilão, se forem muitas, e dar para os animais comerem. Eles gostam. Depois que você tiver passado pela peneira, você vai colocar em um pano bem limpo e vai torcer. É uma prensa caseira, muito fácil de fazer. Faça em pequenas quantidades que você vai ter torrões parecendo gesso. Aí desmanche esses torrões novamente, utilizando a peneira, num pano seco e deixa lá até secar. Aí você pode armazenar em latas ou em saquinhos e guardar na geladeira. Se quiser um sabor mais fresco, aí você pode guardar na geladeira. Eu já tinha tirado a maior parte da mandioca pubada que estava aqui para poder secar, já está lá dentro. Essa aqui eu vou guardar para utilizar para preparações em que eu quiser utilizar a puba fresca ainda.
A água que sobra é um poderoso fertilizante. O que você vai fazer é pegar essa água e diluir em cerca de 10 ou 20 partes da mesma quantidade e pode colocar 1 ou 2 litros no pé das fruteiras ou pode distribuir a cada metro quadrado nos seus canteiros, não deixando tocar nas folhagens, tá certo? Mas é um ótimo fertilizante. E se você diluir bem diluído, vai render bastante. Eu sempre acho que é uma pena que os vídeos ainda não passem cheios, porque a pulba, quando ela está passando pelo processo e você não deixou oxidar, não deixou entrar em contato com o ar enquanto ela está fermentando, nem ganhar cor escurecida, por causa que é uma indicação dessa oxidação, ela tem um cheiro muito agradável. Essa daqui é a minha farinha de pulba, já em processo de secagem. Ela ainda está um pouco úmida e com ela desse jeito eu posso fazer o cuscuz de carimã. O cuscuz de carimã consiste em você umedecer um pouco essa farinha fermentada com leite de coco, colocar para cozinhar numa cuscuzeira e servir depois com coco ralado e açúcar. É muito apreciado, principalmente na Bahia. Tá vendo que essa minha variedade de mandioca é um pouquinho amarelada, né? Significa que ela tem índices de caroteno, além de todas as outras vantagens que a gente sabe que existe na mandioca. Essa daqui, com a tonalidade amarelada, ainda vai me trazer uma boa síntese de vitamina A. O rendimento é muito bom. Realmente é muito bom. E eu acho que é uma das formas de uso mais integrais das raízes de mandioca. Porque você vai tirar a casca e no nosso caso a gente oferece a casca para os animais. A casca ainda é utilizada como ração para os animais. Eles apreciam bastante. Olha só. Essas fibras aqui ficaram na peneira. São as fibras de toda essa mandioca aqui que está transformada em farinha. Essa aqui é a única parte que a gente não vai usar na nossa alimentação. Mas pode ser oferecido para as ovelhas, para as cabras, elas gostam bastante. Então não se perde nada, absolutamente nada da mandioca. As folhas podem ser consumidas, as raízes podem ser consumidas, as cascas vão virar ração para os animais e as ramas viram novas sementes. Aqui ela já está prontinha para poder ser armazenada, para ser guardada. Você pode deixar ela no grau de umidade que você preferir. No caso aqui, ela já está bem sequinha. Essa aqui eu vou utilizar na receita de hoje. O que eu vou fazer é um mingau muito simples. Um mingau altamente digestivo, que as nossas avós faziam. Só que eu vou utilizar a massa de pulpa fresca. Eu acendi o fogo aqui antes, né? Primeiro eu tenho que fazer uma coisa. Vou pegar esse pedaço aqui de mandioca, que já está fermentada, tá bem macia, e vou passar pela peneira. Eu quero, na verdade, reter alguma fibra que tiver aqui que seja um pouco maior. O processo de fermentação também ajuda. Pronto. Não é um processo difícil.
Prontinho. Agora sim, eu vou ligar meu fogo aqui. E vou, a princípio, vou começar com 1 copo de leite. E se eu precisar de mais, se engrossar muito, aí então eu posso ir colocando um pouquinho mais de leite aos poucos. A ideia agora é deixar que isso aqui engrosse para eu fazer o meu mingau. Eu vou adoçar essa quantidade aqui com uma colher não muito cheia de açúcar. Aqui eu estou usando demerara, mas você pode adoçar como você quiser. E agora aqui eu só vou ficar mexendo. Você pode colocar aqui leite de coco ou coco ralado, pode colocar baunilha, pode deixar ele ao seu sabor natural, que também vai cair muito bem. Não demora nada para engrossar. Olha aí, já engrossou. Vou pingar um pouquinho mais de leite, para não ficar muito grosso, eu quero ele mais suave. Olha que textura linda, aveludado. Tô para dizer para vocês que aquele pedaço de raiz é suficiente para 2 copos de leite. O cheiro é bem gostoso. Vou deixar cozinhar aqui por mais ou menos 1 minuto. Vou baixar o fogo. Eu utilizei aqui um pouco mais de 1,5 copo de leite. Como é um alimento de ótima digestão, é muito bom para dar para crianças pequenas, para idosos e para pessoas que têm uma digestão lenta. Eu não estou em nenhum desses grupos, mas eu gosto bastante. Prontinho. Eu vou desligar. Prontinho. Desliguei. E agora eu vou servir. Vou deixar esfriar só um pouquinho e vou servir. Esse aqui vão dar 2 porções generosas. E eu vou dar uma perfumada com um pouquinho de canela. Prontinho, acompanhado de fruta, um ótimo café da manhã. Bom, gente, para encerrar a nossa série, a gente vai fazer uma coisa bem simples. Um bolo bem simples, bem fácil de fazer. E a gente vai utilizar a polpa que nós trabalhamos, que nós secamos hoje. Ela está guardada aqui, rendeu bastante. E eu vou utilizar essa polpa para a gente fazer um bolo que pode ser feito rapidinho no café da manhã. Eu vou precisar da polpa, mais ou menos 2 xícaras de polpa, de ovos, de açúcar. Tá faltando fermento. Pronto, não falta mais. Os ingredientes básicos de qualquer bolo. Eu não vou utilizar farinha de trigo nesse bolo aqui, tá bom? Então a gente começa pelos ovos. Esses ovos aqui são fresquinhos.
São ovos de galinhas criadas soltas. Como eles estão bem fresquinhos, eu não quebro separado. Mas é sempre bom dar uma verificada. Vou bater esses ovos rapidamente. Eu vou usar 2 ovos. Mais ou menos a proporção de 1 ovo para cada xícara. Aqui não tem muito segredo. Você não precisa bater clarinete nem nada disso. Como eu vou utilizar 2 xícaras de massa puba, eu vou usar também 1 xícara de açúcar. Você pode usar o açúcar que você preferir. Vou bater só para ficar pouco. Uma pitada de sal também vai fazer bem, porque o sal abre o sabor. Pronto. Ficou fofo? Geralmente eu não uso leite para fazer as minhas receitas de bolo. Geralmente eu uso água mesmo. Só que como sobrou um pouco de leite do nosso mingau de puba, eu vou utilizar esse leite. Mais ou menos 1 copo de leite. Obrigada, ajudante. Agora eu vou utilizar a minha puba. A massa, nesse caso aqui, não vai ficar muito lisinha, mas isso não prejudica o nosso bolo. Se você quiser fazer uma farinha mais fina, o que você vai fazer? Você vai bater ela no liquidificador ou passar em peneiras de granulação menor. Eu vou pôr um pouquinho de raspa de laranja só para dar um charme. Só um pouquinho mesmo. Também gosto de usar óleo de coco no lugar de manteiga. Vou utilizar 2 colheres de sopa. É bom porque ele vai dar um aroma gostoso para esse bolo. Eu vou aproveitar, antes de terminar a minha mistura, e vou untar também a minha forma com óleo de coco. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. Agora eu vou terminar de fazer a minha mistura. Aqui foi 2 xícaras de farinha de puba, 2 ovos, 1 copo de leite, 2 colheres de sopa de óleo de coco, uma pitada de sal, um pouquinho de raspas de laranja. E agora eu posso finalizar com o fermento em pó. Eu vou utilizar 1 colher de sopa. Prontinho, não tem segredo.
pode colocar leite de coco, pode colocar coco ralado, raspa de limão, baunilha. O legal da mandioca é que ela é bem líquida. Oi, ajudante. Você quer laranja? Espera que eu vou descascar a laranja pra você. Agora que a minha massa já tá aqui, eu levo pro forno. Agora ele vai ficar aqui aproximadamente 30 minutos. Ou então até a casa toda ficar perfumada com cheiro de bolo. O bolo de puba, a casa já ficou toda cheirosa. O bolo de puba não é um bolo que vai crescer e ficar muito alto. A gente tem que lembrar que tem muita fibra nessa massa. Mas é um bolo muito saboroso e muito gostoso. Se você quiser um bolo mais fofinho, aí eu aconselho que você substitua pelo menos 1/3, ou pelo menos meia xícara por farinha de trigo. Porque aí você consegue um bolo um pouquinho mais alto, um pouco mais fofo. Vamos desenformar esse bolo para a gente lanchar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da raiz de mandioca, além da farinha e do polvilho. Como a de planta na terra, não se deixe enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. Somos parte da terra, não dá pra separar. Somos fruto e semente, somos água e ar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. Lembrando que polvilho também é de mandioca. Quem não gosta de pão de queijo, né?